Crianças, vamos para a aula de História do dia 14/9, segunda-feira. Nós iremos trabalhar o livro de História na página 57 e a página 58, certo? Nós estamos trabalhando, criança, em história sobre a rotina das pessoas, né? A rotina é muito importante, né? Através da rotina que nós conseguimos fazer todas as coisas. Por exemplo, no período da manhã tem várias tarefas, várias atividades que nós fazemos. No período da tarde tem outras e à noite tem outra que é dormir, né? Então aqui vai falar sobre a rotina do passado, de antigamente, porque hoje muitas coisas mudaram, né? Hoje, né, as pessoas acordam até mais tarde. Antigamente, todo mundo acordava, né, praticamente todo mundo 5 horas da manhã, porque as pessoas, né, iam trabalhar na roça, então tinha que acordar cedo, principalmente as mulheres, fazer a comida, né, para sair trabalhar. Então, antigamente a rotina era bem diferente do que agora, tá bom? Vou ler aqui para vocês então. Uma rotina do passado. Nos capítulos anteriores, você conheceu alguns aspectos da vida de Dom Pedro II. Bom, crianças, nós fizemos atividades sobre, né, a vida de Dom Pedro II, que falava sobre o futuro, o passado, no momento que vocês ainda estavam na sala, nesse livro mesmo de história. Vocês já fizeram. Que governou o Brasil no passado, tá? No passado, então ele era um imperador, né? Como fosse um rei, tá bom? Quando se tornou imperador, ele tinha apenas 14 anos, crianças. Quando ele se tornou imperador do Brasil, né? A pessoa mais importante em termos de gerenciar, né? De mandar no Brasil, né, no caso, não é que manda, aquele que administra, aquele, né, que dita as regras, né? Hoje nós temos presidente, mas antigamente era imperador. E ele se tornou imperador aos 14 anos, era ainda um adolescente, né? Hoje isso não pode acontecer mais, né? Porque só adulto que pode ter esses cargos, né? Você imagina como era a rotina dele na infância? Vocês imaginam como que era a vida dele quando ele era criança, né? Como que devia ser, né? Sendo ele de uma família real, né? De reis e rainha. Os quadrinhos abaixo retratam algumas atividades diárias que ele realizava nessa fase da vida. Acompanhe a leitura do professor. Bom, aqui tem uns quadrinhos, então, sobre a vida de Dom Pedro na época, né, que ele era ainda criança, tá? Começa aqui com esse quadrinho preto aqui. Depois tem ele aí, né, acordando, né, tá fazendo assim com o olho, tá acordando, abriu os olhos e tem uma pessoa chamando ele. Acorde, imperador! Né, tem ali a coroa dele, né, e a pessoa que tá ali, né, se chama criado aqui, né, cuidava das pessoas, né, aí então ele tinha apenas 14 anos, até bastante criança, mas é um adolescente, né. Acorde, imperador! Daqui embaixo, né, tem esse homem aqui, falando assim, Sua Majestade Imperial, acorda às 7 horas, almoça 8 horas, descansa 9 horas, tem aula até às 11h30, passeia até às 13h30, que é 1h30, janta às 2 horas, em ponto, com o médico e o camareiro, tá? Ele jantava junto com essas duas pessoas. Passeia até às 5 horas, banha-se, que quer dizer que ele toma banho, às 8, às 18h30, que é às 6h30. Ceia, quer dizer que ele janta. Janta às 8 horas e dorme às 22 horas. Então, né, o Dom Pedro, ele tinha as coisas, a rotina dele, é tudo na hora certa. Então, cada hora ele tinha que fazer uma coisa. Ele não tinha muita liberdade igual vocês têm hoje, criança. Tipo assim, eu vou estudar mais tarde, eu vou almoçar mais tarde, né? Não tinha essa liberdade, ele tinha aquele horário, tinha que fazer e pronto, acabou. Ninguém, né? Não tinha essa questão se ele queria ou não, ele era obrigado e ponto final, né? Então ele tinha essa rotina dele aí, uma rotina bem difícil, né? Ele só tinha 14 anos, então ele tinha, cada hora era hora de fazer alguma coisa, tá bom? Eu vou ler para vocês esse quadrinho aqui onde tem uma árvore, tá bom? Só encontrava as irmãs depois do almoço, por 1 hora, tá vendo?
Ele tinha a hora certa para contar até com as irmãs dele. Não era a hora que ele quisesse conversar com a irmã, não. Era só depois do almoço e eles podiam conversar só 1 hora por dia. Não é quantas horas quisesse. Tá vendo a rotina dele como era difícil? No restante do tempo, permanecia com os criados, que tinham permissão de dirigir-lhe a palavra apenas quando interrogados. Em outros horários, então, ele ficava com os criados, que eram as pessoas, né, que cuidavam dele, e só podia conversar com ele quando ele fazia pergunta, né? Então, assim, era uma vida bem chata, né, crianças? Bem difícil. Quem escreveu, né, esse texto aqui, né, em quadrinho, foi a Lilia Morites, né? Deixa eu ver aqui que ano que foi. Em 2013, né? Ela escreveu sobre a vida, então, de Dom Pedro II, né? Que não era uma vida fácil, viu, crianças? Ele não podia fazer as coisas na hora que ele quisesse, né? De acordo com o que era mandado, né? Então, vamos responder a perguntinha? Mas antes disso, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, ó. Dom Pedro II. Ele quando jovem, criança. Esse, né, foi o nosso imperador. Nosso último imperador do Brasil, tá? Dom Pedro II. Vou ler aqui então o número 1. A que horas Dom Pedro II acordava? Se dois risquinhos quer dizer segundo, tá, criança? A que horas Dom Pedro II acordava? Vocês vão colocar aqui, responder aqui na frente. Que atividades ele fazia pela manhã? Vão escrever aqui também embaixo. Se não couber, pode escrever no caderno. Número 3. Essas atividades atualmente são comuns nesse período do dia? Olha aqui fala que ele acordava às 7 horas, almoçava às 8. A gente almoça às 8 horas, criança? Não, né? Nosso almoço, né, com o tempo, nosso almoço foi ficando mais tarde. Antigamente as pessoas almoçavam 8, 9, 10 horas. Hoje a gente almoça 11 horas, meio-dia, 1 hora. Tem pessoas que almoçam até 3 horas. Então, né, teve essa mudança aí no tempo. Aí fala também que ele passeava até 1h30, jantava 2 horas da tarde. Tem pessoas que na hora que ele jantava, as pessoas estão almoçando ainda, criança. Olha que mudança no tempo, né? Do passado, né? Antigamente e do presente. Hoje a gente acorda, né? Tipo, até 7 horas é um horário bom, mas a gente almoça meio-dia, porque a gente acorda, toma café, fazemos as coisas que é necessário. A gente almoça meio-dia, 1 hora, né? A gente vai jantar 8 horas, 9 horas. E, 8 horas ali ele estava jantando e 10 horas ele estava dormindo. Vocês, crianças, claro, vocês têm que acordar, dormir mais cedo, mas nós adultos, assim, nós adultos dormimos até mais tarde, assim, dormimos mais tarde, né? Porque nós temos muitas coisas para fazer. Então, conforme o tempo foi mudando, muitas coisas foram mudando, principalmente o horário de almoço, né? O horário de almoço dele ali, 9 horas. O nosso almoço hoje é meio-dia, 1 hora. Então, teve mudança, né? Então, vai escrever aqui no número 3. Essas atividades atualmente são comuns nesse período do dia? Algumas sim, algumas não, né, criança? Pelo menos o almoço, né, teve uma mudança muito grande aí, né? Bom, agora aqui, criança, tem aí uma planilha, uma ficha que vocês vão completar com suas manhãs, né? A rotina de vocês. Sobre as rotinas que vocês têm no período da manhã. Geralmente é nesse período do dia que as pessoas da família acordam. Todos nós acordamos, a maioria, no período da manhã. Tem pessoas que acordam, né, meio-dia, já no período da tarde, mas eu acho que é mais raro. A maioria acorda no período da manhã, geralmente 5, 6, 7, 8 horas, tá? Algumas crianças estudam nesse horário, vocês, né, para estudar nesse horário, porque quando tinha aula, nosso horário de aula era das 7h20 ao meio-dia e 20. Então, né, é esse horário de estudo. E precisam acordar cedo para não se atrasar para a aula. Outras estudam à tarde e usam o período da manhã para fazer as atividades como lição de casa. Número 4. Agora você vai contar como é sua rotina de manhã. Com a ajuda de uma pessoa mais velha de sua família, preencha a ficha. Então, aqui nós temos uma ficha. Aqui na letrinha A está escrito o seguinte: você costuma acordar em que horário? Vocês vão marcar que horário que vocês costumam acordar, tá? B. Quem costuma acordar com você? Quem que acorda junto com você? Seu irmão, sua mamãe, seu papai, sua vovó? Vocês vão escrever o nome da pessoa aqui, tá? Letrinha C. Que atividades você geralmente realiza no período da manhã? Quais são as atividades?
Pinte de amarelo e escreva as outras atividades se houver. De amarelo, ir à escola. Vocês vão na escola? Bom, criança, agora vocês estão no período de pandemia, do Covid-19, vocês não estão indo na escola. Mas quando estavam indo na escola, vocês iam no período da manhã, né? Então, vocês teriam que pintar aí amarelo. Mas continua, pode pintar de amarelo, né? Porque vocês têm que fazer atividade no período da manhã. Tomar banho. Quem toma banho vai pintar de amarelo. Quem brinca aqui vai pintar de amarelo. Fazer a lição de casa, né? Nós não temos mais, assim, tarefa, mas temos a lição do dia a dia. Cuidar do animal de estimação. Então, vocês vão pintar aqui tudo que vocês fazem durante a manhã, antes do meio-dia. Outras atividades. Tem mais alguma coisa que vocês fazem no período da manhã? Vocês vão escrever nessa linha aqui, tá bom? Número 5. Troque de livro com um colega e compare sua ficha com o dele. Bom, essa parte nós não iremos fazer, tá bom? Bom, crianças, terminamos aqui então a nossa aula, né, sobre a rotina e do quanto é importante ter uma rotina, tá bom? Beijo para vocês, crianças. Boa aula!